E como você vê o futuro da indústria e como o design pode ajudar nesse futuro? Eu vejo que assim, a indústria ela está cada vez mais digitalizada, se digitalizando, né? Em meio a esse processo, entendendo como os canais digitais eles se tornaram incrementais aos canais normais, né, de venda ali dela. E para mim o design ele tem esse papel, né, hoje, nesse escopo de entender como que a gente otimiza essa jornada do shopper, né, dentro desses varejistas, como que a gente melhora o posicionamento, o desenvolvimento dessa categoria ali dentro, né, para que ela tenha mais proeminência, tal qual foi feito ali nos supermercados físicos no passado, né, com esse trabalho de gôndola, com o trabalho também de posicionamento de alguns produtos no caixa. Mas eu vejo também um campo que, para mim, ele é muito importante, que está relacionado à inteligência artificial. E em que sentido que eu digo? Não no sentido de geração de algum asset ou geração de site, mas a forma como a gente busca o produto hoje, ela vai passar por uma transformação, né? A gente já sabe que, por exemplo, hoje, a maior parte das buscas, né, de produto, quando você fala de uma busca estruturada pensada no produto, você não vai no Google. Se você tem um produto em mente, você vai em um varejista e vai fazer a pesquisa daquele produto naquele varejista, na sua preferência. Agora, com a inteligência artificial e um agregador como um Perplexity da vida, você vai passar a conversar com ele e pedir para ele montar uma lista de produtos para você adquirir no seu supermercado favorito, ou procurar por um produto específico, já adicionar no carrinho. Então, a lógica de como a gente compra vai começar a mudar. A gente vai ter que começar a entender cada vez mais como que a gente influencia, como a gente penetra essa jornada dentro do mecanismo conversacional ali de inteligência artificial, seja um Perplexity, um Gemini, um Claude, mas como que a gente se insere ali dentro, né, e conversa com essas indústrias de tecnologia, de inteligência artificial, né, para dar mais destaque para o produto, porque inverte completamente a lógica. Como que você vai garantir, né, a gente sabe que no Google, para você ter um resultado orgânico, você precisa ter um título bom, um SEO bom, mas qual que é o critério para você aparecer primeiro na inteligência artificial quando ela perguntar qual que é o melhor biscoito? Ou quero comprar o melhor biscoito? Não tem hoje. A gente ainda está trabalhando com uma caixa preta. E a gente precisa entender, e esse vai ser um papel muito forte de UX ali dentro das indústrias, em ajudar a navegar em meio a essa incerteza e entender como a gente constrói essas jornadas dentro da inteligência artificial de compra. Muda muita coisa. Não é? Porque basicamente aí hoje vocês têm o trabalho de se posicionar dentro dos sites dos clientes, né? Basicamente. Exato. E aí vocês vão ter um novo trabalho de como se posicionar nas ferramentas de busca. Exatamente. E entender como porque hoje não existe ainda formatos pagos dentro dessas ferramentas, né? Mas vai chegar um momento, por exemplo, talvez um ChatGPT, o próprio Perplexity vão vender retail media, né? Ou intelligence media, vamos chamar assim, né? Espaços dentro para rentabilizar aquela plataforma também, né? Então a gente tem que entender como entrar, como antecipar algumas dessas coisas já e se preparar para isso, porque é uma mudança. Uma coisa que a gente costuma também pensar lá imagina que você quer ter um estilo de vida mais saudável, você vai ter um assistente virtual lá na frente e você já pede para ele montar a lista de supermercado baseada nesse seu objetivo, que é ser uma pessoa mais saudável. E aí, como que você penetra uma lista de supermercado dessa dentro da inteligência artificial? Então, tem inúmeros desafios que tem pela frente ali com o advento desses assistentes que vão ajudar ali a otimizar um pouco desse processo, né? Que você não tenha que entrar no site da pessoa. E vai aumentar o trabalho e o desafio, né? Sim, muito. É muito legal, né? Porque é um setor, eu nunca tinha pensado isso. É um setor muito tradicional, que de certa forma ali, ele sempre... Basicamente, a indústria não precisa falar direto com as pessoas. Ela fala na mídia e tudo mais, mas o foco de venda delas são os supermercados, os atacadistas, varejistas. Não são os consumidores finais, né? E ela vai ter que começar a pensar também no consumidor final, né? Exato, porque é como se fosse uma desintermediação, né?
vou fazer um paralelo que talvez não seja um pouco mais esdrúxulo, mas da mesma forma que a gente teve o Uber, né, ali tendo... Antes a gente tinha os táxis, a gente ia direto no táxi, né? Entrou o Uber e a gente conversa com o Uber e ele seleciona ali os lugares, o táxi que vai levar a gente a determinado lugar. Vai ser uma dinâmica parecida. Ao invés de eu ir no supermercado, eu vou na inteligência artificial que vai, talvez, pelo meu critério, preço. Eu quero o melhor biscoito, preço, para minha região. E ele vai lá com o algoritmo dele entender qual que é o melhor varejista, com preço, e me trazer aquela opção. E aí eu tenho que começar a entender como trabalhar dentro desse ambiente, né? Trabalhar com essa lógica que é muito diferente da que a gente tem hoje, né? E aí a indústria também tem que entender como gerir isso. E que mecanismos, que ferramentas que ela vai adotar ali para ter relevância, no fim das contas, né, Gilmar? Sim. É um pouco similar ao trabalho do motor de busca que você colocou ali dos parceiros, mas é uma busca aberta, né? Exato. Não é uma busca de um parceiro, é uma busca para todas as pessoas, né? Exato. Independente, né? E você não tem controle. Você não tem controle, você tem que ter uma presença holística, vamos dizer assim. É um desafio interessante. E tá chegando, já é realidade. A Perplexity, por exemplo, já está testando esse modelo de compras online nos Estados Unidos. Já tá? Já tá. Já tem o piloto funcionando. Eles não expandiram para nenhum outro país, até onde eu sei, mas eles já estão permitindo que as pessoas façam compras de produtos pelo Perplexity, só pedindo, e ele já faz, automatiza e já faz a compra. E eu acho que, de maneira geral, até, isso não se resume a nós, né, a indústria. Para qualquer um. Imagina que lá na frente, que a gente tem a evolução desses assistentes virtuais, imagina a desambiguação, não sei nem se a palavra está correta, mas imagine que a gente tenha um mundo onde você não precisa acessar o app do Itaú para consultar o seu saldo. Se você plugou ali a Perplexity ao Itaú, você pode simplesmente digitar qual é o meu saldo no Itaú e ele vai puxar aquilo. A gente não vai precisar mais do aplicativo e a gente vai reduzir a importância do design do aplicativo. Quero fazer um Pix. Eu tenho conectado a Perplexity ou qualquer inteligência artificial que seja no meu banco, ele já faz pela interface. Então, tudo isso desintermedia, né? A gente passa a centralizar em um único modelo essas transações, essas ações cotidianas do nosso dia a dia e a gente não precisa ficar abrindo um monte de aplicativo. Só que isso tem vários desafios de consistência, como que a gente chama, aparece ali dentro da ferramenta, mas é um mundo por vir mesmo. Tem desafio de tecnologia, de segurança. Sim. Também deve impactar muito o design, porque hoje a gente trabalha muito com tela e elementos ali, componentes, e a gente pode mudar. É uma tendência que mude para algo muito mais conversacional. Vai ter o nosso trabalho ali, vai ter o design ali para pensar a estrutura de como responde, mas vai mudar, né? Vai. A Tuya tem um parceiro de desenvolvimento que está trabalhando muito com chatbot, assistente, né? Está até trabalhando em um para a Tuya, e daí ele mostrou um pouco da ferramenta de programação e tudo mais, e ele mesmo falou, Gilmar, aqui precisa de UX, porque assim, a forma como eu respondo, o que eu respondo, o jeito que eu respondo, quando eu respondo, o programador não vai saber. Tem que ter um pouco de writing ali, tem que ter um pouco de UX mesmo, de colocar. Ele falou, eu continuo programando, mas ali o tom da conversa, como vai falar, precisa de uma pessoa ali que tenha essa visão de experiência, não é só desenvolvedor. Então ele até colocou ali, o futuro vai ser uma junção assim. E o UX basicamente ele vai ter que aprender um pouco mais de codificação e tudo mais, não codificar em si. Como desenvolvedor vai ter que também ter uma visão maior de UX para fazer isso, né? Porque sim, isso, quando começou, era tudo apartado, né? Hoje já está começando a caminhar e vai caminhar cada vez mais, né? Exato. E aprender qual é o prompt adequado, né? Como a gente pergunta efetivamente ali para a inteligência artificial, né? A forma correta de se perguntar. Para a gente conseguir o resultado que não seja enviesado, para que a gente consiga o resultado que seja efetivo, né? Eu, por exemplo, tenho brincado um pouquinho com o Gemini para fazer código, né? E hoje, ele já permite você, sendo designer, dependendo do prompt, se você explicar de maneira bem coesa aquilo que você quer estruturar, qual que é a linguagem, ele consegue produzir todo o código já. E já te dá e já interliga. Você tem ferramentas do Google Gemini, tem o Google CLI, que é um terminal
de PowerShell, que você consegue ali plugar, você consegue ver as pastas e ele já produz o código, ele altera todos os códigos das páginas, faz as interdependências. E assim, eu não sou programador, eu não entendo nada de Python. Ele faz tudo, eu só vou pedindo e ele vai construindo. Vai conseguindo. É um mundo novo. É um mundo muito novo. Gostou desse corte? Clique aqui e assista o episódio completo. Se quiser assistir outro corte desse episódio, é só clicar aqui.